Olá, pessoal. Eu sou Karina Brown, monitora da disciplina de Técnica Dietética 3, e hoje eu estou aqui para ajudar vocês a preencher a tabela de planejamento de cardápio usando as fórmulas do Excel. Antes de começar, é sempre importante preencher o nome dos alunos, tanto no nome do arquivo, quanto na própria tabela do Excel. Vamos começar com o planejamento do cardápio. Vocês conseguem perceber como aqui na segunda-feira está mais difícil de visualizar os elementos do cardápio? Para resolver isso, é muito simples. Basta vocês digitarem as teclas Alt e Enter para pular para a linha de baixo sem mudar de célula. Outra dica muito boa para ajudar na visualização das cores das grandes refeições é alterar as cores das palavras de acordo com as cores dos alimentos. Por exemplo, a beterraba roxa, o alface verde, a batata amarela, o feijão vermelho de vermelho, a banana de amarelo e a tangerina de laranja. Para facilitar na hora de montar o cardápio, vocês também podem fazer uma tabela com os alimentos da safra. Assim fica mais fácil, já que não vão precisar ficar consultando o e-book de safra para montar cada refeição. Passando para a planilha dos cálculos, vamos começar pela coluna da preparação. Nessa coluna, você deve preencher com os nomes das preparações, por exemplo, sanduíche de queijo, salada de beterraba ralada e alface crespa e purê de batata. E para fazer isso, basta juntar as células clicando em mesclar e centralizar, como mostra no vídeo. Vamos agora para os cálculos que farei alguns exemplos para vocês. Começando pelo per capita, que é a quantidade de alimento cru e limpo para uma pessoa, podemos encontrar esse valor em tabelas pré-definidas. Como o per capita é multiplicado pelo fator térmico, podemos calcular a porção. Para isso, podemos utilizar uma fórmula para fazer esse cálculo automaticamente. Nesse caso, como alguns alimentos não passam por processamento térmico e por isso não vão ter fator térmico, precisamos fazer uma condicional na fórmula que vamos usar. Ou seja, quando o alimento tiver fator térmico, a fórmula vai multiplicar o valor do per capita pelo fator térmico, e quando não tiver fator térmico, a fórmula vai apenas copiar o valor do per capita. Para fazer isso, na coluna de porção, clique na célula do alimento e digite o símbolo de igual. Em seguida, preencha com a fórmula se, abre parênteses, L3 igual, abre aspas, traço, fecha aspas, ponto e vírgula, C3, ponto e vírgula, C3, asterisco, L3, fecha parênteses. Para copiar essa fórmula para os outros alimentos, basta selecionar a célula com a fórmula e no canto inferior direito, segurar com o mouse e arrastar para baixo. Conforme vocês podem ver no vídeo, parece tudo com zero, mas é apenas porque os valores dos alimentos ainda não foram preenchidos. Uma observação é que caso o seu Excel esteja em inglês, como o meu, utilize na fórmula a vírgula ao invés do ponto e vírgula. Vamos então usar o arroz como exemplo. De per capita, vou usar o valor de 38,6 gramas. E como o fator térmico é de 2,33, a fórmula que montamos já faz o cálculo direto. É importante ressaltar que para o Excel conseguir fazer esse cálculo, o valor preenchido nas células não deve conter as unidades de medida como grama ou ml, ou seja, devemos preencher apenas com os números. Já o peso líquido, para o caso de alimentos que são ofertados mais de uma vez no dia, como é o caso do arroz, vai ser o per capita multiplicado pelo número de vezes que esse alimento foi ofertado no dia, ou seja, 2 vezes, já que o arroz aparece no almoço e no jantar. Para preencher o valor, faça a conta em uma calculadora, multiplicando o per capita pelo número de vezes que ele aparece no dia, ou somando os diferentes per capitas do mesmo alimento que se repete no dia. Nesse caso do arroz, vamos multiplicar o per capita por 2. Assim, para alimentos que são ofertados apenas uma vez no dia, o peso líquido vai ser igual ao per capita. Lembrando que isso não se aplica para bebidas como refrescos, sucos e café.
Uma dica para sinalizar que o alimento aparece mais de uma vez, sem precisar repetir ele na tabela, é escrever na célula o número de vezes que ele se repete. Então, selecione esse número e clique com o botão direito do mouse. Em seguida, clique em Formatar células e em Efeitos, marque a opção Sobrescrito. Por último, para calcular o peso bruto, que é a quantidade por pessoa de alimento cru e na sua integralidade, multiplicamos o per capita pelo fator de correção, utilizando a fórmula igual C13 vezes O13, e arraste para baixo como anteriormente. Atente-se que o símbolo de multiplicação no Excel é o asterístico. Agora vamos para o cálculo do VAT. Escolha uma tabela de referência, faça as regras de 3 para chegar ao valor de porção que você calculou para o cliente e passe esses valores para a sua tabela. Para calcular o total de energia, macro e micronutrientes, basta utilizar a fórmula de soma do Excel. Para o total de energia, por exemplo, a fórmula seria igual, soma, abre parênteses, E3, dois pontos, E30, fecha parênteses, que no caso são a primeira e a última célula da coluna que desejo fazer o somatório, como mostra no vídeo. Para os outros casos, basta repetir a fórmula arrastando para o lado, como no vídeo. Em seguida, para calcular o VAT, utilize os totais já calculados de cada macronutriente multiplicados pelos seus respectivos números de quilocaloria por grama, ou seja, carboidrato e proteína multiplicamos por 4 e lipídios por 9. Já para calcular o VAT, utilize a fórmula de soma como no vídeo. Por fim, para calcular o percentual do VAT, devemos fazer a regra de 3, para encontrar o percentual atingido do macronutriente. Para isso, a fórmula vai ser 100 vezes o VAT do macronutriente dividido pelo VAT total, e repetir o mesmo procedimento para os outros macros. Para calcular a adequação, devemos fazer a regra de 3, para encontrar o percentual de diferença entre o que queremos atingir, ou seja, distribuição e VAT ideal, e o que conseguimos atingir, que é o VAT real. O valor dessa diferença vai ser a adequação, que deve ser menor que 10%. Como vocês podem ver, o carboidrato estaria fora da adequação, ou seja, o planejamento precisaria ser revisto para aumentar ou reduzir a quantidade desse macronutriente, que no exemplo precisaria ser aumentada.